is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Boa noite, meu querido irmão. Que a graça, a paz bendita do Senhor Jesus, o seu amor imensurável possa alcançar o teu coração, trazer alegria e te estabelecer num relacionamento sincero, fiel e, sobretudo, estável com esse Deus maravilhoso que você e eu professamos como Salvador e como Senhor das nossas vidas. Eu quero fazer a leitura do Salmo 84, apenas de um verso, verso 11, onde o salmista ele diz: porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Ou seja, a fonte da bênção é o Senhor e o alvo da bênção são os retos, aqueles que andam na retidão. Olhe para o teu coração, olhe para a tua vida, veja os caminhos que você tem trilhado e entenda se Deus tem te abençoado ou não. Porque se a fonte da bênção é Deus e o alvo da bênção é aqueles que andam na retidão, isso tudo depende de você, da sua decisão, porque a alegria, o prazer de Deus é abençoar. Que então neste culto você possa ser abençoado, que a palavra de Deus alcance teu coração, que seja um momento também de intimidade entre você e Deus, e que, claro, o Senhor, o nosso Deus, que nós nos unimos para adorar neste momento, que Ele seja exaltado, enaltecido através da tua vida durante este culto e nos momentos que se seguem a Ele. Eu quero orar, te convidar a participar dessa oração e consagrarmos juntos este momento de culto ao Senhor. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Muito obrigado, Senhor, nosso Deus, pela oportunidade que nós temos de te adorar. Muito obrigado pelo dia, muito obrigado pela oportunidade de nesta noite termos este tempo com o Senhor. Muito obrigado por essa semana até aqui, pelos livramentos do Senhor, pelo cuidado, pelo alimento de cada dia. Muito obrigado pela vida, muito obrigado pelas bênçãos. Muito obrigado porque Tu és um Deus poderoso, poderoso para fazer tudo infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Um Deus que, segundo o Teu amor, cuida de nós durante o dia, cuida de nós enquanto dormimos. Obrigado, Senhor, pela Tua soberania. Obrigado, Senhor, porque Tu és poderoso. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença em nós nos faz sentir amados, protegidos e guardados pelo Senhor. Muito obrigado, Deus, porque os Teus propósitos são de paz, para nos dar o fim que esperamos. Que então possamos estar dentro da Tua vontade, alinhado com o Teu projeto, para que assim sejamos abençoados por Ti. Consagramos a Ti, ó Deus, o nosso culto, para que o Senhor seja exaltado, glorificado, enquanto nós Te adoramos. Também fale aos nossos corações, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, no bendito nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós vamos cantar, louvar ao Senhor, e você está convidado a louvá-lo também. Se posa mais doce me deres gozar, se dor mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz
meu Senhor, embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor, meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida e o anseio do meu Salvador em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Irmãos, orar é um privilégio. Falar com Deus é um privilégio. É algo que Jesus, mediante o seu sacrifício na cruz, permitiu que você e eu pudéssemos realizar, ter essa intimidade com Deus. Para muitos, orar é satisfatório, traz alegria no coração, é uma satisfação. Estar diante de Deus traz satisfação. Para Deus, a nossa oração é um momento de prazer, quando nós paramos para falar com Deus. E eu queria oferecer a você este momento, oferecer a você a oportunidade de falar com o Senhor. Então, onde você está, sozinho ou acompanhado, fale com Deus agora.
Fale com Deus sobre Deus. Adore-o com a sua oração. E se você tem algum problema, algum pedido, coloque diante do Senhor agora o teu pedido. Coloque a sua vida diante do Senhor. Fale com Ele. Se você o ama, se tem prazer em estar com Ele, ocupe este momento para demonstrar essa satisfação, esse sentimento de falar com o Senhor. Então nós vamos te dar um momento agora para que você possa orar e ter um momento de intimidade com esse Deus maravilhoso a quem nós amamos. Fale com Deus na sua oração. Boa noite, irmãos, graça e paz. Agora nós vamos iniciar este momento com uma oração. Convido a todos que fechem os seus olhos para nós orarmos. Ó Senhor meu Deus, aqui me coloco diante de Ti, agradecendo por cada um dos nossos irmãos, agradecendo pelo mal que o Senhor tem nos livrado, por essa doença, Senhor, que o Senhor tem nos livrado, que o Senhor permitiu que ela viesse sim, mas para que nós tivéssemos uma conexão maior com o Senhor, tivéssemos comunhão com os nossos familiares, nossos pais, amigos, Senhor. O ruim é só que nós ficamos dentro de casa, Senhor, sem ir na igreja, mas logo logo nós vamos poder cultuar o Senhor lá com os nossos irmãos. Nós sabemos que tudo que acontece, toda essa pandemia, Senhor, é o Senhor que permitiu. Por algum motivo, o Senhor permitiu. Às vezes nós não conseguimos entender, mas o que o Senhor tem preparado para nós é muito além do que nós possamos imaginar. Nós só temos que confiar em Ti e descansar em Ti. Ó meu Deus, eu te agradeço pelas necessidades que o Senhor tem suprido mais uma vez, meu Deus. Aqui eu te peço por cada um dessas pessoas, Senhor, que não tem Ti, que possam ver que só Tu és Deus, meu Deus. Que se a Sua graça não alcançou elas, Senhor, que nós possamos ser a luz que faz a Sua graça alcançar essas pessoas. Que nós possamos estar presentes contigo, que o Senhor possa nos perdoar porque somos falhos, mas que nós possamos fazer na nossa vida um testemunho muito bonito, muito bom,
para todos e que nós possamos ensinar as pessoas no caminho que elas devem andar e cada vez mais estar presente contigo, meu Deus. Eu oro por todas as famílias, pelas uniões nas famílias e agradeço pelo seu amor para cada um conosco. Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Eu te convido aí mesmo de onde você está a se juntar a nós em louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro onde pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro onde pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Gostaria de continuar este culto, mas neste momento te convidar a estudarmos um pouquinho a palavra de Deus, tentar ouvir um pouquinho a voz de Deus através da sua palavra, mediante a ação do Espírito Santo, que os nossos corações sejam tocados por aquilo que Deus tem a falar ao nosso coração hoje à noite. Eu gostaria também de voltar ao assunto que nós vimos tratando na última quarta-feira, daquele texto de Mateus capítulo 6, o verso 13, onde Jesus na sua oração ele vai dizer: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E o que eu queria abordar com você hoje à noite é: e quando Deus não nos livra do mal? Ou, por que há males dos quais Deus não nos livra? Porque eu queria entender com você, a partir de duas direções, dois posicionamentos, dois pensamentos, a respeito do mal. Há muitas ocasiões em que Deus ele age de uma forma muito precisa, muito cirúrgica, para que você e eu não caiamos em pecado. Há muitas ocasiões em que Deus literalmente intervém para que você e eu não caiamos, não pecamos contra Deus, ou não nos envolvamos, com aquilo que é mal, com aquilo que é pecado, com aquilo que contamina a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente e, sobretudo, o nosso relacionamento com Deus, impedindo que
possamos ouvir a voz de Deus, possamos ser abençoados por Deus e possamos também ter uma vida, socialmente falando, estável e bem-sucedida, como Deus promete na sua palavra. Né? Essa é a promessa de Deus. Não significa riqueza, não significa ausência de problemas, mas significa o cuidado e a provisão de Deus todos os dias. Então talvez você, como eu também tenho, situações, testemunhos de momentos em que literalmente Deus colocou a sua mão e nos livrou do mal. Esse mal que você e eu podemos imaginar neste conceito, neste pensamento, é sobretudo o pecado. Não estamos falando de acidentes, não estamos falando de episódios de natureza física apenas, não estamos falando de episódios de natureza material, em que por alguma situação perdemos tudo que temos. Não estamos falando desse mal, ou desses males que podem nos acometer. Não estamos falando simplesmente de doenças físicas, porque Deus também pode nos livrar de tudo isso. E eu imagino que muitos de nós já tenhamos experiências também de Deus nos curando, de Deus nos guardando, de Deus impedindo, né, a expoliação de nossos bens, ou a perca de nossos bens, ou acidentes. Todos nós temos também essa experiência. Mas, sobretudo, o mal que eu queria falar contigo, que eu imagino que seja o maior conceito, a maior intenção de Jesus quando ele faz esta oração, é o mal no conceito espiritual. É o abandono de Deus. É quando nós permitimos que o pecado invada a nossa vida, e com isso nós nos distanciamos de Deus. Há uma interrupção de comunhão, de devoção, de intimidade entre você e Deus, entre eu e Deus. Mas há ocasiões em que Deus ele não age, ele não interfere na sua decisão, em que ele não impede a sua decisão, em que ele não impede que você caia no seu pecado. E aí fica a pergunta, então por que eu oro? Livra-nos do mal. Mas eu queria entender contigo que a ação de Deus na sua vida e na minha vida, na intenção de impedir-nos de pecar, ela é intensa, ela é plena, ela é real e ela é pessoal. Você e eu sabemos disso. Tanto a ação do Espírito Santo, nos levando à compreensão, tentando nos fazer pensar, tentando nos fazer sentir, de certa forma, já previamente o peso do pecado, quanto também impedimentos que Deus, às vezes, interfere para que você não caia. Mas, na verdade, Deus também ele não impede de forma decisiva a atuação, porque a ação de cada um de nós ela é tomada mediante nossas decisões. E é aí que talvez haja a compreensão de que muitas vezes o mal que nos acomete não é fruto de uma negativa de ação de Deus, não é que Deus ficou indiferente àquilo, não é que Deus não quis colocar a mão, não. É porque eu tomei uma decisão, é porque você tomou uma decisão, e aí na sua decisão Deus não necessariamente vai intervir. Se você lembra aquela história de Balaão, lá no livro dos Números, né? Livro bíblico, você vê que Deus, a primeira resposta de Deus quando ele consulta a Deus é não, você não vai tentar amaldiçoar esse povo, porque esse povo é abençoado. Balaão, ele novamente é visitado, oferece uma recompensa para ele de novo vai para Deus, mas ele já sabia a resposta de Deus. Então Deus fala para ele, então vai. E no meio do caminho Deus tenta matá-lo. Mas de alguma forma Deus mesmo permite que aquela jumenta em que ele estava montado visse o anjo de Deus com uma espada desembainhada esperando ele passar, em que ele mataria, e a jumenta impede que ele seja morto. Claro que foi também uma ação de Deus abrindo os olhos àquela jumenta. Mas Balaão, você sabe, ele tenta amaldiçoar, na verdade, né? E quando ele tenta amaldiçoar, Deus, através dele, abençoa aquele povo, mas no final Balaão, ele tem uma situação que ele coloca para Balaque, né, o rei dos Moabitas, dos Midianitas, ele coloca ali uma sementinha do mal, em que ele poderia derrubar Israel, e aquilo realmente
derrubou aquela nação, muitos mortos de Israel por causa de uma desobediência. Um pouquinho mais na frente na história, Balaão vai ser morto pelo próprio povo de Israel em castigo da ação de Deus mediante a desobediência dele. Mas foi uma decisão. Eu queria caminhar com você por alguns textos, entendendo do porquê que Deus não nos livra, às vezes, do mal. O primeiro texto que eu queria conversar com você é o texto de Gênesis capítulo 3, na história, na narrativa da queda de Adão e Eva. Você sabe da ordem de Deus para que eles não comessem de um fruto que havia naquele jardim, porque aquele fruto era conhecido como fruto do bem e do mal, e Deus diz para eles: todos os frutos vocês podem comer, menos este. Não é que havia veneno no fruto, né? Não é que havia uma contaminação no fruto. O que nós entendemos que era simplesmente um ato de obediência espontânea da parte de Adão e da parte de Eva. Deus simplesmente lhes dá a oportunidade de ser obedientes espontaneamente. Mas no verso 6 do capítulo 3 de Gênesis vai dizer assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Veja, é uma decisão pessoal. A ordem de Deus era muito clara. Eles conheciam muito bem. Mas eles são induzidos a um olhar diferente para aquele fruto, em que aquele fruto se torna completamente atraente. É colocado em questão a intenção de Deus sobre aquela ordem de não comer daquele fruto, e aquele fruto que até aqui provavelmente se passava como indesejável, neste momento em que Satanás tenta Eva, ele se transforma em um fruto desejável, como você viu aqui, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, então ela vai experimentar aquele fruto. Foi uma decisão. Quando Adão come, que o texto termina dizendo que ela comeu e deu também a seu marido que comeu com ela, quando Adão come, ele come exatamente ciente, plenamente consciente do que ele está fazendo. Tanto assim que Paulo escreve a Timóteo dizendo que Eva foi enganada, mas Adão não. Adão, ele sabia o que estava fazendo. Deliberadamente, ele peca contra Deus. Por que Deus não impediu? Porque foi uma decisão de Adão. Só que com a ordem, o impedimento de comer do fruto, havia também uma consequência, havia uma maldição. A desobediência, ela sempre traz consigo uma consequência, uma maldição. Adão, evidentemente, ele escolheu comer e, evidentemente, também ele pagou o preço. Que até nós, hoje, podemos viver essa realidade de que a morte, que começou lá em Adão, passou a todos os homens, por isso que todos morrem, hoje, conforme também o apóstolo Paulo escreve, Romanos capítulo 5, verso 12. O que nós entendemos, evidentemente, que é uma oportunidade de escolha. Adão e Eva poderiam ter escolhido não comer do fruto, em obediência espontânea a Deus, assim como em adoração a Deus, e também na prevenção da consequência do pecado e da desobediência. Eles escolheram pagar um preço. Não é que Deus não os livrou de pecar, mas Deus lhe deu a oportunidade para não pecar. Eles tinham toda a noção do resultado, assim como toda a possibilidade para não pecar. O segundo exemplo que eu queria trazer para você é o do filho pródigo. No último domingo nós falamos sobre aquele pai, daquele filho, pródigo. E eu queria trazer para você o texto de Lucas capítulo 15, nessa narrativa, em que no verso 12 vai dizer: e o mais moço deles disse ao pai: Pai,
dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele, o pai, repartiu por eles a herança, a fazenda. Esse filho também teve uma escolha: ficar com o pai. Mas ele toma uma decisão de sair da casa do pai, de sair de debaixo dos cuidados do pai, da proteção e da provisão do pai. Ele toma uma decisão. Ele tinha toda a oportunidade, toda a chance de ficar debaixo dos cuidados do pai e ali viver naquele sistema patriarcal onde ele estava cuidado, onde ele era próspero, onde ele era abençoado. Mas ele escolhe sair. Você vê que no texto o pai, ele não o impede de sair. E esse é um exemplo do que Deus faz, foi como nós comentamos domingo. O exemplo da ação de Deus aqui é muito claro. Não é que você não tenha ciência, conhecimento do resultado de sair de casa, da casa do pai, de debaixo dos cuidados do pai, onde você está sendo provido, abençoado, cuidado. Não é que você não tenha ciência, mas a tua curiosidade, o desejo do teu coração, o que os teus olhos querem ver, o que a tua carne quer experimentar, isso te afasta de Deus. O mesmo conceito de Eva, quando olha para aquele fruto e o vê diferente, e o vê desejável, e quer comer, e desejar, ainda que desobedientemente, experimentar aquele fruto, acontece exatamente a mesma coisa com o filho pródigo aqui, com esse filho mais novo. Ele tem o desejo de experimentar o mundo onde o pai não está. Onde o pai não estará, né, para repreender, para segurar, e então ele deixa a casa. Veja, não é que ele não tinha oportunidade de ficar, mas ele escolheu sair. E quando ele sai, você conhece a história, ele vai colher o fruto da sua escolha. Ele vai empobrecer, ele vai sofrer, ele vai padecer, mas depois ele volta para a casa do pai. O mal lhe acometeu, porque ele tomou essa decisão. Outro texto que eu queria deixar para você é o texto de Mateus, capítulo 26, no verso 34. Naquela conversa entre Jesus e Pedro, e Jesus falando com os seus discípulos sobre a traição, sobre o abandono, sobre a negativa de conhecimento de Jesus, de proximidade com Jesus. E Jesus fala que todos eles fugiriam aquela noite, e Pedro, numa autoconfiança, ele fala: Senhor, ainda que todos te deixem, eu não. Eu não. A minha escolha é não te deixar. Eu consigo te seguir, ainda que para a morte. Então, no verso 34, Jesus vai dizer a Pedro: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Jesus aqui não só o notifica de quem ele era, quanto prontamente ele revela que ele, por ele mesmo, negaria Jesus. O que nós vemos aqui é a realidade de uma autoconfiança, quando ele está como mestre, e depois uma realidade de um medo mortal, quando ele é acusado de se identificar com o seu próprio mestre. Então Pedro nega Jesus, como Jesus tinha revelado a ele 3 vezes. Pedro também negou por escolha. Se ele estivesse tão forte quanto ele imaginava que estava, ele se manteria firme, ainda que também condenado à morte, como seu mestre o foi. Mas quando ele está diante do mestre, ele se baseia na sua autoconfiança, e é quando ele é revelado que iria cair. O que eu queria trazer para você, meu querido irmão? Tudo isso são consequências das nossas próprias escolhas. Toda essa queda, todo esse mal que acomete Eva, depois Adão,
aqui na frente um pouquinho, né, na história já no tempo de Jesus, um pouquinho que eu digo bastante tempo depois, né, na história já de Jesus, o filho pródigo que toma a sua escolha, Pedro, que também é notificado de que ele cairia, mas na sua autoconfiança ele fala que não, por ele mesmo ele não confia, não cairia. E aí o que nós entendemos? Meu querido, nós só caímos porque nós confiamos em nós mesmos. Nós só caímos por conta das nossas escolhas. O mal que nos acomete e que Deus talvez não impeça é por conta das nossas escolhas. Se Pedro se humilhasse neste momento que Jesus revela isso e fala, mestre, então me ajuda, como aquele pai que o filho está lá endemoniado, e ele pede para o Senhor, Senhor, se tu podes. E Jesus fala assim, se você crer, eu posso. E ele fala, Senhor, então ajuda-me na minha falta de fé. Se Pedro tivesse a mesma humildade de reconhecer a sua dependência de Jesus, eu entendo que ele não teria negado Jesus. Eu também, meu querido irmão, entendo que hoje as nossas quedas, o mal que nós permitimos que envolva as nossas vidas, está exatamente neste conceito da autoconfiança, do desejo carnal, físico, como Eva, como o filho pródigo, e é exatamente por isso que nós caímos. Deus, ele nos dá uma oportunidade de escolha, mas se dependemos dele, ele também nos dá uma saída. Essa é uma realidade também relatada e Paulo escreve sobre isso. Eu queria deixar 2 textos para você considerar. O primeiro deles está em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 30, ao verso 19, em que Deus diz assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Veja a palavrinha, escolhe tu a vida. Isso, Deuteronômio 30, verso 19. A vida, meu querido, ela é feita de escolhas. Guarda isso para o seu coração. A vida é feita de escolhas. Eu acho que todos nós podemos olhar para o passado e ver que hoje, ainda hoje, pagamos consequências de passado em que escolhemos o mal. Por isso o conselho de Deus aqui, escolha a vida. Então a vida é feita de escolhas. O mal, ele só te acomete porque você escolhe o mal. Deus, ele nos livra do mal, muitas vezes, mas é puramente pela graça. É um dom imerecido. É uma bênção que nós não merecemos. Mas Deus, por sua infinita graça, ele nos impede de cair no mal. Mas as nossas escolhas são escolhas nossas. Então a tua escolha é que traz a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E o último texto que eu queria considerar com você é o texto de Salmo 81. E se você tem sua Bíblia, abre sua Bíblia. Vale a pena você acompanhar a leitura desses versos. Salmo 81, eu quero ler a partir do verso 8 e queria te convidar a acompanhar na leitura desse verso. Salmo 81, a partir do verso 8, onde diz assim: escuta, meu povo, quero admoestar-te. Tomara que tu, Israel, me escutes. Não haja no meio de ti Deus estranho. Não adorarás qualquer entidade diferente de mim. Eu sou o Eterno, teu Deus, que te fiz subir da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e eu te satisfarei. Contudo, o meu povo preferiu não me dar ouvidos. Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei a seu próprio coração teimoso, a fim de que seguisse os seus intentos e desejos.
Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse pelos meus caminhos, prontamente eu mesmo venceria os seus inimigos, voltaria minha mão contra todos os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam uma punição perpétua. Então eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel retirado da rocha. Eu pessoalmente o sustentaria. Que texto lindo, que texto maravilhoso. Mas que expressão é essa de Deus? Ah, se o meu povo me escutasse, se meu povo andasse pelos meus caminhos. A decisão é tua. Ande pelos caminhos do Senhor se você quer ser abençoado. Obedeça à voz do Senhor se você quer ter intimidade com Ele, ser por Ele protegido, por Ele guardado, ter as suas provisões vindo diretamente do céu. Ande com o Senhor, meu querido, e o Senhor te fará vencer as tuas lutas. Mas você sabe, não foi o caso de Israel. E aí o verso 12 ele vai dizer: por isso os entreguei ao seu próprio coração teimoso, a fim de que seguisse seus intentos e desejos. Os nossos desejos e o nosso coração, naturalmente falando, nos afastam de Deus. Por isso, o conceito de que Jesus fala, para que nós tomemos a nossa cruz todos os dias, neguemos-nos a nós mesmos, para então seguir Jesus. E você, meu querido, possa entender que se há oportunidade de vitória na sua vida, não está em você, na sua autoconfiança, na sua força natural, na sua condição espiritual. Essa vitória está em Deus. Ouça a Deus. Ande nos seus caminhos. E todas as bênçãos que é dita neste Salmo 81, elas alcançarão a sua vida. E que a sua oração seja: livra-nos do mal. Mas que a sua decisão seja pelo Senhor. Que Ele, o Senhor, aplique isso ao teu coração em nome de Jesus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão.
Louvado seja Deus por este tempo de culto, de adoração, de palavra, de oração. Louvado seja Deus pela oportunidade de o adorarmos juntos. E externo aqui minha gratidão a Deus por este tempo tão precioso, em que podemos ser edificados através de louvores, de hinos, de oração e da meditação na palavra do Senhor. Eu quero deixar os nossos pedidos para que você possa orar. Ore pela igreja, ore pelo povo de Deus, ore por aqueles que estão adoecidos, seja fisicamente, psicologicamente, ore por aqueles que estão desempregados, ore pelos nossos idosos que precisam da bênção de Deus, ore pelo projeto de retorno aos cultos, para que, sendo a vontade de Deus, a gente caminhe nessa direção. Como você sabe, o nosso prefeito ontem liberou a abertura dos templos para culto, com algumas preventivas, evidentemente. Vamos nos adequar a isso, mas ore para que Deus nos conduza à melhor decisão de quando, como, para que isso também seja em benefício do povo de Deus e para a honra e glória desse Deus que nós servimos. Então coloque isso nas suas orações, esses pedidos, e que o Senhor nosso Deus nos ouça e nos abençoe. Eu quero orar e já estaremos encerrando o nosso culto. A Ti, Senhor, nós oferecemos este culto. Que o Senhor tenha se agradado, que o Teu nome tenha sido exaltado e glorificado na vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, enquanto Te adoramos, também fomos edificados, sentimos a Tua bênção, a Tua presença, sentimos, ó Deus, o Teu Espírito falando aos nossos corações. Então, Senhor, complete esta obra em nossas vidas, que realmente o Senhor tenha recebido como um cheiro suave a adoração que a Ti oferecemos nesta noite. Ouça, Senhor, as nossas preces, visite a cada um desses irmãos que estão participando deste culto, que os seus corações, ó Deus, sejam inundados pela graça do Senhor e que as suas necessidades sejam pelo Senhor providas e que o Teu amor possa alcançá-los, ó Deus, e permiti-los descansar no Senhor. Assim, ó Deus, que também busquemos ao Senhor com alegria, que as nossas decisões sejam todas em direção à Tua vontade, onde seremos abençoados. Seja a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida. This is amazing grace.